E aí, meus amigos, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E nós estamos aqui hoje para fazer o nosso último vídeo da reflexão do Evangelho de Mateus, né, refletido cada capítulo por nós. Eu gostaria de dar algumas informações muito importantes antes da gente iniciar a nossa leitura e a nossa reflexão. Lembrando que esse é o nosso último vídeo desse trecho, né? Na verdade, desse conjunto de vídeos do Evangelho de Mateus. Foram mais de 70 vídeos, no total foram 80 vídeos, mais de 13 horas gravadas de vídeo. Nós iniciamos esse projeto aqui do Evangelho de Mateus no dia 26/3 de 2023, né? Mais de um ano aí gravando vídeos, nos 28 capítulos do Evangelho de Mateus. E eu quero agradecer muito a todos vocês que têm nos acompanhado, apoiado, né, e compartilhado desse projeto de compartilhar e espalhar a palavra de Deus a outras pessoas. Dos vídeos, muito obrigado por estar até aqui nesses últimos vídeos. Caso você esteja recebendo pela primeira vez esse vídeo, entre aí no nosso canal, volte lá e assista desde os primeiros vídeos, faça uma maratona aí, assista desde o capítulo 1 do Evangelho de Mateus, refletindo cada trecho, cada capítulo, refletindo, orando, né, e vendo a palavra de Deus transformar os nossos corações. Vamos para a nossa leitura de hoje. Nós vamos ler Mateus capítulo 28, nós vamos ler do versículo 1 até o 20. Diz assim a palavra do Senhor. Passando o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O aspecto dele era como de um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. Os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Versículo 7. Agora vão depressa e digam aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. E como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que dirijam-se a Galileia e lá eles me verão. Versículo 11. E enquanto elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes: Digam isto, os discípulos deles vieram de noite enquanto estavam dormindo e roubaram o corpo. E se isto chegar ao conhecimento do governador, nós os convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinha sido instruído. Esta versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Até aqui a nossa leitura hoje. Glória a Deus. Finalizamos
o Evangelho de Jesus, escrito por Mateus e refletido cada capítulo aqui por nós. Lembre-se sempre de fazer a sua própria leitura aí, buscar a Deus, deixar o Espírito Santo trabalhar através da verdade da palavra e transformar a sua vida. Não somente assista o vídeo, faça a sua leitura também. E vamos refletir aqui, meus amigos, primeiramente lembrando, em que ponto nós estamos aqui. Jesus acaba de ser crucificado, nós refletimos nos últimos vídeos. Após a sua crucificação, agora nós temos o momento do ápice da história de Jesus, o momento mais importante da história dos cristãos, o momento da ressurreição de Jesus. É a maior esperança de todo e qualquer cristão, a ressurreição. E Jesus foi o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado e ser ascendido aos céus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do homem, o Filho de Davi, o Emanuel, o Nazareno, o Filho de Deus, o Yeshua, ressuscitou, o primeiro dentre os mortos a ser ressuscitado e que traz essa esperança e essa chave para nós, que todos nós temos a esperança da ressurreição através da ressurreição de Cristo. Nós podemos refletir aqui vários pontos importantes, O primeiro deles é que quando isso aconteceu, passando no sábado, no primeiro versículo, no começo do primeiro dia da semana, ou seja, hoje é chamado de domingo, Jesus ressuscitou, como ele disse lá atrás, que no terceiro dia após a sua morte ele ressuscitaria. Ele morreu na sexta, foi enterrado e ao domingo ressuscitou. E quem foram as primeiras testemunhas oculares de que Jesus tinha ressuscitado? 2 mulheres. Isso é muito importante de ser lembrado, porque naquela cultura e naquele tempo, um testemunho de mulher não tinha valor nenhum, as mulheres eram desvalorizadas. E então, Jesus, a verdade não Jesus, O escritor aqui, quem estava relatando, Mateus, colocou exatamente como aconteceu. E se eles quisessem modelar, maquiar ou inventar uma história, eles nunca colocariam 2 mulheres como sendo as primeiras testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Ou seja, o fato aqui estava realmente, era real, era uma notícia real, era algo verdadeiro que o escritor estava relatando. Versículo 2, assim como aconteceu um terremoto quando Jesus morreu na cruz, e todos viram isso e testificaram que ele era o Filho de Deus, mais uma vez, um grande terremoto aconteceu, versículo 2, e eis que houve um grande terremoto, e um anjo do Senhor desceu do céu. E aqui temos o que na teologia chamamos de epifania, uma aparição de um ser celestial. Olha o versículo 3, o aspecto dele era como de um relâmpago, ou seja, iluminava tudo, E sua roupa era branco como de neve. E os guardas, quando viram isso, ficaram com tanto medo que ficaram paralisados, como se estivessem mortos. Ou seja, era inegável aquilo que eles tinham visto, tudo aquilo que eles estavam vendo. Versículo 6. O anjo diz às mulheres: Jesus não está aqui, o que vocês estão procurando, o que foi crucificado, não está aqui. Ele ressuscitou, como estava dito. Versículo 7. Agora vão depressa e digam aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Vai adiante deles para a Galiléia, e lá vocês o verão. E aqui no versículo 8 eu gostaria de enfatizar. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro. E qual a importância de lembrarmos do sepulcro? Esse sepulcro estava vazio. O corpo de Jesus já não estava mais ali, como disse o anjo. Ele ressuscitou, ele está vivo. E o sepulcro ficou vazio, assim como a cruz ficou vazia. Mas existe um lugar que foi preenchido, que foi o trono que Deus preparou para Jesus. A partir do momento em que a cruz ficou vazia, o sepulcro ficou vazio, o trono foi preenchido por um Jesus vivo, ressurreto, poderoso, governando soberanamente. E vemos aqui
no capítulo 12, algo muito importante também. Quando os principais dos sacerdotes e os anciãos continuaram dentro da sua ignorância e arrogância, não crendo na verdade do que Jesus tinha vivido. E fizeram isso, pagaram, né, para que os guardas continuassem mentindo que Jesus não tinha ressuscitado, mas que era uma mentira e que foi preparado pelos seus discípulos e roubado, né? E eles pagaram para permanecer no seu orgulho, na sua arrogância de que eles estavam certos e que Jesus estava errado, mesmo diante de um fato inegável e que tinha acontecido. Tamanha era a arrogância e a ignorância deles. Versículo 16. Os 11 discípulos, não eram mais 12, lembre-se que lá atrás o que aconteceu com Judas. Partiram para a Galileia, para o monte de Jesus havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram. Lá atrás nós vemos o que as Marias fizeram quando viram Jesus. Vamos ver aqui mais uma vez, lembrando. Versículo 9. Jesus disse a elas, né? Salve. E elas, se aproximando, abraçaram os pés dele e o adoraram. E aqui os discípulos da mesma forma, versículo 17. Quando viram Jesus, adoraram, mas alguns duvidaram. E eu gostaria que você refletisse sobre essas duas atitudes dos discípulos de Jesus. Os que andaram com ele, os que viram ele, caminharam com ele e acabaram de ter uma experiência única de ver Jesus ressurreto. Alguns adoraram e outros duvidaram. E qual é a sua atitude diante da revelação de quem Cristo é? Nós o adoramos ou nós duvidamos da verdade? Pense sobre isso. Versículo 18, Jesus o escritor aqui deixa muito resumido as palavras de Jesus aos discípulos logo que Jesus encontra os discípulos, e essas foram as palavras. Ele inicia dizendo assim aos discípulos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus inicia dizendo aos discípulos, na nossa linguagem hoje, o negócio é o seguinte: agora eu mando em tudo. Agora a chave de todas as coisas está em minhas mãos, tanto da morte quanto da vida, tanto do céu quanto da terra. Agora o negócio é comigo. E aí Jesus diz assim aos discípulos: portanto, vão, façam discípulos de todas as nações. E aqui nós temos algo muito importante. O que nós que estudamos e lemos e cremos, entendemos como a grande comissão, né? O que é essa grande comissão? É um estilo de vida de todo aquele que se diz crê em Jesus e segue os seus passos. Aqueles que se dizem seguidores de Jesus. E os seguidores de Jesus são chamados de discípulos de Jesus. Então, todo estilo de vida de um discípulo de Jesus é fazer parte dessa grande comissão, fazer parte dessa grande missão. E qual é essa missão? Fazer discípulos. E o que significa fazer discípulos? É ter um relacionamento profundo com as pessoas ao ponto de influenciá-las a também seguir a Jesus. A função de todo e qualquer seguidor de Jesus é fazer discípulos. Nenhum discípulo se torna discípulo e não faz discípulo. Todo discípulo de Jesus faz discípulo de Jesus, ou seja, ele não precisa se esforçar para fazer isso, faz parte do estilo de vida dele, é algo prático, funcional, é uma ação natural daqueles que seguem a Jesus. Fazer discípulos, ter relacionamentos duradouros que influenciam a seguir a Jesus. E um versículo interpretado de forma muito errada por vários de nós aqui é a última parte do versículo 20, que diz assim: e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E o contexto aqui diz que Jesus disse isso aos discípulos enquanto eles estiverem fazendo discípulos todos os dias das vidas deles. Ou seja, Jesus estará conosco sim, todos os dias da nossa vida, enquanto estivermos fazendo discípulos todos os dias das nossas vidas. E isso é muito importante, né?
que essa mensagem está condicionada a um estilo de vida e não simplesmente uma promessa jogada ao vento, mas realmente Jesus estará conosco todos os dias da nossa vida, enquanto estivermos fazendo discípulos. E eu gostaria que você refletisse sobre isso, pensasse sobre toda essa leitura e refletisse, né, qual é a nossa parte prática de vida, que isso seja um estilo de vida. Vamos orar em gratidão a Deus? Pai, muito obrigado por ter nos sustentado até aqui, por todos esses dias, por todos esses vídeos, por todas essas reflexões, e Deus, principalmente, porque a Tua palavra tem encontrado corações, porque o Teu Espírito tem se revelado, Deus, trazido a realidade da verdade de quem o Senhor é, de quem nós somos e o quanto precisamos do Senhor, gerando arrependimento, gerando transformação, gerando mudança de vida, Deus. E eu oro para que essa mensagem continue alcançando os corações e transformando. Muito obrigado por até aqui ter nos sustentado. Nós oramos assim em nome de Jesus. Deus abençoe você. Muito obrigado por estar conosco até esse último dia.